8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora do bate-papo esportivo aqui na Band Vale FM em 102,9 e também em áudio e vídeo para você que nos acompanha em youtube.com/rádio Band Vale FM. Aliás, se ainda não teve, tenha essa experiência. Antônio Carmo comigo, eclético. Seja bem-vindo. Bom dia, Carmo. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia especial a todos os amigos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Entre eles, Nicolini, olha só, em presença ilustre, o Tenente-Coronel Glaucio Cafalquio, ele que é comandante do 11º Grupamento dos Bombeiros do Vale do Paraíba. Taubatiano e, assim como você, santista, Santos Futebol Clube. Grande Tenente Glaucio, conosco, sempre prestigiando aqui o Bate-Papo Esportivo. Abraço para ele, todo o pessoal, toda a rapaziada lá do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, pessoal. Tem muita gente que nos ouve por lá, né, Nicolini? O Coronel Alves, comandante do CPI-1, outro santista, como o Coronel Cafalcio, né? O comando é só estirpe, é só os melhores, o Antônio Carlos. Então, Coronel Alves, Coronel Cafalcio, Coronel Alves na PM, Coronel Cafalcio nos Bombeiros, tudo santista, tudo gente boa, tudo ouvinte do Bate-Papo. Nosso abraço carinhoso, a gente que se liga na gente, elevando a nossa responsabilidade, hein, Antônio Carlos? Pedir para os palestrinos lá também, aí, dessa turma toda, se manifestarem por aqui, tá certo? Abraço a todos eles. E tem muita gente nas corporações, gente boa demais que se liga na gente, sucesso para todo mundo. Olha, ontem foi anunciado o bonde da Águia, não é? Ontem, no final do dia, a assessoria de comunicação divulgou que, galera, obrigado, quem tinha contrato para a Copa Paulista passa no RH, vai fazer o acerto. Quem está machucado tem que se tratar para ver o que vai acontecer, e isso é responsabilidade, está tudo certo. Quem tem contrato até 2026, falaram que tem gente com contrato até 2027, rapaz, é um time da Série A2. Enfim, que nem quiseram contratar o técnico para 5 anos lá, né? Muita coisa errada na SAF da Águia. Então, essa turma vai para casa, faz churrasco, toma cerveja, joga a bola devagar sem se machucar, e a gente avisa quando vai se reapresentar. E falaram assim, depois a gente pensa na comissão técnica o que vai acontecer, Antônio Carmo. O povo é meio, né, um ritmo de procissão, né, para resolver as coisas. Porque também, Nicolini, há que se ressaltar o seguinte, não adianta atropelar, não adianta enfiar os pés pelas mãos neste momento. Então tem que ter a sabedoria, tem que ter o conhecimento, e acima do conhecimento você tem que ter a sabedoria para poder arrumar a casa aí. Terminou o domingo, todo mundo aí de cabeça inchada, tal, então o que tem que fazer agora é o básico, é isso que foi feito, né? Quem tem contrato mais longo, e tem jogadores que estão emprestados, Nicolini, que vão voltar, e entre esses que estão emprestados tem 3 bons jogadores, um que está na Ferroviária, o João Ramos, zagueiro, outro que está na Inter de Limeira, o Michael Paulista, o lateral Felipe Borges, que está, você acha que lá no Nordeste, eles têm contrato com o São José até o ano que vem, vão voltar agora, depois de terminarem as suas participações por esses clubes, e o São José quer mantê-los para o ano que vem. Desses jogadores que têm contrato mais longo, claro que o São José vai conversar com eles, e havendo interesse da continuidade, eles, né, vão continuar recebendo e já projetando o trabalho aí para o ano que vem. Os que tinham contrato até o final da Copa Paulista, até o final de setembro, e que o São José não tem interesse em renovar, o São José falou, venceu o contrato, valeu, obrigado, segue a vida, né? Então tem que fazer o trabalho agora realmente com inteligência, Nicolini, porque eu penso assim, você tem que começar a montar, falei ontem isso para você aqui, tem que começar a montar a estrutura para o ano que vem do Paulistão da Série 2, que vai ser muito pesado, vai ser um campeonato extremamente competitivo, mais difícil do que foi esse ano. A Série 2 é muito difícil em São Paulo, sempre tem
é um campeonato pesado aí, porque sempre tem bons clubes, clubes de camisa, de peso, de tradição, de história, de torcida. Então, tem que começar em outubro já a projetar quem... E técnico, né, aquela visão seguinte, qual é o técnico que nós queremos? Um técnico mais jovem, um técnico mais experiente, chamado rei do acesso, um técnico que possa ficar já conosco pelo menos uns 2 anos, porque o São José, desde que a SAF assumiu, ela teve 2 técnicos em 2023, 2 técnicos em 2024, 2 técnicos em 2025. Isso não é o ideal, né? O ideal é que você vá mantendo. Mas isso é uma rotina do futebol brasileiro. Você pegar Santos, São Paulo, aí tem Grêmio, 3, 4 técnicos por ano. Então, não é o ideal, todo mundo sabe disso. Então, tem que fazer agora o trabalho, e isso não é só do São José, a gente falou ontem, é para todos os times aí. Vamos falar do rival Taubaté também, que está parado, né? Faz mais de um mês já, e não joga, já tem que se estruturar, vai pensando, né? O Taubaté tem já o seu gerente de futebol, o Léo Silveira, que deve continuar. Ele está bem lá, com o novo presidente que assumiu, está mantido esse trabalho. Aí o que tem que ser feito? Tem que pensar na comissão técnica. Quem vai ser o técnico? Volta Alberto Félix, lá para o Taubaté ou não, que fez um bom trabalho esse ano, depois foi para o Linense, não deu certo. O que vai ser feito? O São José é a mesma coisa. Tem que pensar e tem que ter uma estrutura, Nicolas, daquela que você possa dar sequência nela. Não é agora contrata um técnico A, depois contrata um técnico Z, depois você mistura. Tem que ter já essa identidade, eu penso assim, para começar um trabalho visando o Paulistão da Série A2. A Inês já é morta, a Copa Paulista já foi embora, não adianta mais ficar chorando, mas tem que ficar assim, olhando para ver, olha, aqui erramos, aqui erramos, aqui erramos, aqui acertamos. Então, buscar agora o que é de melhor para o ano que vem. E tentar o acesso. E se quiser o acesso, vai ter que montar um time bem competitivo. Muito bom, Antônio Carlos. Bom, mudança por enquanto, não se fala se a comissão técnica vai continuar ou não, ou seja, pode continuar, e a direção de futebol continua. É isso, né? Não foi falado nada. Quem manda no futebol é o Grupo SAF, cujo homem forte ali, aquele que trabalha diretamente com o futebol, é o Bruno Casarini, filho do Oscar Constantino. É ele que tem o contato direto. Ele que tem que vir a público aí em breve, dar uma entrevista, uma explicação, dizer, a partir de agora vamos fazer assim. Foi o que ele fez quando terminado o Campeonato Paulista 2. São José foi eliminado, depois de alguns dias ele veio e falou, agora nós vamos fazer isso para a Copa Paulista, que nós vamos disputar, que será assim, assado. Então agora tem que se manifestar para o torcedor, ficar sabendo qual é a ideia, qual é o pensamento, qual é a linha que o São José vai adotar para a temporada 2025. Já falei aqui, na minha opinião, a maioria da torcida também pensa assim. Tem que trocar o gerente de futebol, a comissão técnica também, eu acho que tem que vir uma mais experiente e trabalhar no sentido de fazer um time competitivo para brigar pelo acesso no ano que vem. Não vai ser fácil. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos pelos lados do estádio Martins Pereira. Pelos lados do Taubaté, novo presidente, quietinho, Léo Silvério continua na direção de futebol, mas nenhuma notícia dos lados do Joaquinzão, né, Antônio Carlos? Já para a temporada 2026. Não, e o que a gente sabe é que o Taubaté está ali trabalhando, né? Internamente a busca por um grupo, por uma empresa, por alguém que venha constituir a SAF do clube. A ideia do Taubaté é ser SAF, é ter um investidor, alguém que aporte um bom dinheiro, que possa fazer o Taubaté mudar aí o seu patamar. O Taubaté tem essa tradição, é um clube do interior, daquele jeitão de interior, com o seu estádio, com a sua sede social, com seus problemas, aí tem um estádio que precisa passar por reformas, a sede social, o que vai ser feito, seus conselheiros, e tem de campo todo mundo, e tudo no final, Nicolino, se você tem 90 conselheiros, 100 conselheiros, você tem milhares de torcedores. Então o que o torcedor olha é o time, ele quer ver, lógico, o estádio bem arrumado, para ele chegar, sentar, ter uma boa condição, quer ver a situação do clube bem estruturada, mas que é um time competitivo, é isso que o Taubaté, logicamente, tem que pensar também. O Taubaté que não joga a Série A1 desde 1984, lá se vão 41 anos, vai para 42 o ano que vem, e desde que voltou para a Série A2 em 2015, está aí também patinando, e este ano foi o melhor ano. Chegou na semifinal, esteve a 2 jogos de conseguir voltar para a Série A1. É o objetivo de todo time que está na Série A2, né, Nicolino? É o acesso. É isso, e a gente acompanha de perto
as duas maiores bandeiras da região metropolitana que movem paixões e milhares de torcedores. Bom, meio de semana, Antônio Carmo, de jogos sul-americanos, tanto pela Copa Libertadores de América, que volta, quanto pela Copa Sul-Americana. De brasileiro, só tem um hoje, o Fluminense. Pela Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida, vai jogar no velho La Fortaleza. Foi final de Libertadores há poucos anos atrás, mas é um estadião para quase 50 mil pessoas, ainda com alambrado. É o campo do Lanús, né, conhecido como La Fortaleza, fica ali na Grande Buenos Aires, um campo tradicional, bem sul-americano, com honra, pompa e circunstância do jeito que tem que ser. Tenho certeza que a torcida do Lanús vai lotar o estádio, empurrar seu time, e o Lanús recebe o Fluminense, horário de Brasília, 9h30 da noite. Esse Fluminense que poupou todo mundo, Antônio Carlos, no fim de semana, apanhou do Corinthians em casa e vai com tudo para tentar o título da Sul-Americana, que é o que resta para o Fluminense, né? No brasileiro não dá para pensar que o Fluminense vai brigar por alguma coisa, nem vaga por Libertadores, ficar entre os 4 primeiros ou 6, né? E na Sul-Americana, se ele for o campeão, ele garante vaga direto na Libertadores do ano que vem. O Fluminense poupou todo mundo, jogou com... Só faltou entrar em campo o Félix Oliveira Galhardo, Assis e Marco Antônio, para fortalecer o setor defensivo do Fluminense, do time campeão brasileiro de 1970, né? Renato Portaluppi falou, o Corinthians ganhou por sorte. Ele próprio falou, foi uma sorte, fizeram um gol lá, ninguém merecia ganhar. Um jogo feio no último sábado, né? E o Fluminense poupou todo mundo para começar hoje a sua batalha aí na Sul-Americana. Joga hoje, depois vai receber, obviamente, o Lanús no Maracanã na outra semana. Então, vai com o time principal. O Lanús foi finalista em 2017 contra o Grêmio, Nicolini. Foi a surpresa na competição. O Lanús eliminou o River Plate, num grande erro da arbitragem lá, com pênalti e tal, senão ia o River Plate para a final. Acabou e no ano seguinte foi campeão. E aí o Lanús foi para a final contra o Fluminense, contra o Grêmio, perdão, e o Grêmio acabou campeão, ganhando os 2 jogos, o título do Grêmio de 2017. O Lanús é um time, desses encardidos aí, dos times menores da Argentina, Nicolini. Argentina, aqui no Brasil, a gente costuma dizer que temos 12 clubes grandes. Na Argentina são uns 5 ou 6, né? Boca, River, São Lourenço, o Vélez, o Independente e o Vélez. Racing Clube. E o Vélez, são esses 6. Obrigado por ajudar. E aí vem o Lanús, vem o Arsenal de Sarandi, que de vez em quando aparece, vem o Rosário Central, vem um outro, né, que dá trabalho. Então, por exemplo, o Vélez e o Racing jogam hoje, que vão fazer confronto de Libertadores. Nossa, jogaço. E grande jogo, Vélez isso é clássico. Clássico de Buenos Aires, ali da Grande Buenos Aires, no velho Zé Amalfitani, estádio imenso, foi estádio da Copa de 78, é um estádio alto, também de alambrado, tudo assim, Antônio. Então, é um confronto azul e branco lá do Vélez e Racing, né? O Racing é campeão de Libertadores, tricampeão lá, seguidamente, enquanto é campeão de um ano. O Vélez e o Racing, uma vez só, né? Cada um campeão de Libertadores em épocas distintas. Mas, só para terminar aí, do Lanús, é um time médio, mas que vive aparecendo aí na Libertadores e na Sul-Americana, dando trabalho para os outros. O Fluminense tem que tomar cuidado, mas é o favorito, penso eu, para passar de fase. Muito bom. O jogo do Fluminense é o único pela Sul-Americana, pela Libertadores, como você mesmo disse, Vélez e Racing no campo do Vélez, 7 da noite, horário de Brasília, jogo de ida. Semana que vem tem os jogos da volta. Na Libertadores tem amanhã o Palmeiras, quinta-feira tem o São Paulo e o Flamengo, o Atlético Mineiro joga amanhã na Sul-Americana. A gente vai contando tudo aqui, meu querido Antônio Carlos. Você falou que o Fluminense não tem chance de chegar pelo Campeonato Brasileiro a um título de expressão esse ano, que eu concordo. Quem, para mim, não larga o osso é o Cruzeiro, hein? Conseguiu uma vitória ontem daquelas espetaculares, de virada contra o Bahia, Fonte Nova lotada, e o Cruzeiro teve força para virar no segundo tempo em cima do Bahia. Esse Cruzeiro tá afinadinho, o trem azul tá no trilho, viu, Antônio Carlos? Ontem foi aquele jogo, Nicolini, que você define assim, uma vitória de campeão, se tivesse o Cruzeiro na frente, com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Porque, olha, não foi fácil, hein? O Cruzeiro
num jogo equilibrado, o Bahia estava Suou. melhor, o Cruzeiro foi se arrumando ali, se ajustando para poder chegar à vitória. Tomou 1-0 no segundo tempo e depois foi buscar o resultado que lhe deu a virada. Tomou 1-0 e foi virar o jogo com muita qualidade, com um gol da virada do Gabriel Barbosa. Então o Gabigol estava no banco, né? Golaço. Ele entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória. O Jean Lucas tinha feito 1-0 e esse Sinisterra, jogador acho que é colombiano, que o Cruzeiro contratou recentemente, chegou aí, não sei se é colombiano, onde é, fez o gol de empate e já para o final do jogo o Gabriel acabou fazendo o gol da vitória do Cruzeiro, que deixa o Cruzeiro, sim, brigando pelo título. Ele tem mais jogos do que Palmeiras, 2 a mais, do que o Flamengo, 1 a mais, mas está no G3 ali, não sai dali. Né? E ele vai ter no segundo turno os confrontos contra Flamengo e Palmeiras. Ele ganhou de ambos no Mineirão, e agora no primeiro turno. No segundo vai enfrentar os dois fora de casa. Imagine-se assim, se ele ganha dos dois fora de casa, ele se candidata como grande time para ser o campeão do Brasileirão. Está na briga, ele não abre mão. Se ele tivesse perdido ontem, Nicolino, eu acho que já começava a pensar em abrir mão e pensar só mesmo no campeonato da Copa do Brasil, onde ele só vai jogar em dezembro, né, nas finais, lá onde ele vai disputar a semifinal contra o Corinthians. Mas foi uma vitória que colocou o time do Cruzeiro ainda firme aí na briga pelo título com Palmeiras e Flamengo. Ao que parece, serão os três mesmos que vão brigando aí pelo título, vão brigar até o final. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos acompanhar. Esse foi o fechamento da rodada do Brasileirão. Na Série B, ontem, 2 jogos, a Ferroviária perdeu em casa para o Novo Horizontino, 2-1. Ferroviária é a 15ª da Série B, com 31 pontos em 26 jogos. Vai só jogar para não cair. Primeiro ano da Ferroviária na Série B, depois de muito tempo, depois de mais de 20 anos, está penando e está tentando se segurar, porque é um campeonato lucrativo, é um campeonato que dá dinheiro para os clubes, Antônio Carmo, e isso é importantíssimo para pensar também no estadual do ano que vem. O CRB ganhou do Amazonas 2-0, o Amazonas chafurda na zona do rebaixamento desde o começo da competição, vai mal, tem só 24 pontos, é o 19º, o CRB está subindo hoje Atlético Goianiense, Avaí, Chapecoense e Atlético Paranaense. Jogo bom na Arena Condá hoje, hein? Vamos ver a força desse Atlético Paranaense que está tentando dar sinais de que não quer deixar passar o ano, hein, Antônio Carmo? Vem de 3 vitórias seguidas, ele está a 5 pontos da Chapecoense, que é a quarta colocada, né, que é do G4. Se ganhar hoje, encosta, vai a 2 pontos apenas, passa o Novo Horizontino e pula para 5º lugar. O Atlético, que começou o ano todo pimpão, o campeonato, vamos subir com o pé nas costas, começou bem com 2 vitórias, de repente, né, tudo deu errado, trocou de técnico, já foi eliminado na Copa do Brasil e agora está nessa batalha para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo hoje é fundamental. Chapecoense também, se ganhar, pula para 3º lugar, ultrapassa o Criciúma, cola ali no Goiás, 1 ponto atrás, e deixa o acesso bem encaminhado. A Arena Condá vai estar lotada hoje, é um jogo muito importante para os 2 times aí, o Atlético Paranaense. Se quiser realmente pensar em acesso, hoje não pode perder. Então vai ficando para trás, hoje é o 9º colocado, se perde hoje, a distância aumenta muito para o 4º colocado, que passará a ser o Criciúma, e aproveitar o bom momento no Brasileiro, aí o Atlético Paranaense, que entrou na briga. Se ganhar hoje, definitivamente, você coloca o Atlético como um postulante ao acesso. Agora, na parte de rebaixamento, você falou do Amazonas, que é um time novo, né? Que subiu recentemente, está no seu 2º ano aí de Série B, ou 3º, e tem aquelas mudanças de diretoria, acho que é SAF também por lá, uma outra estrutura. Esse ano está dando tudo errado. É isso. Vamos acompanhar. Antônio Carlos, só um registro, o Corinthians volta para as páginas policiais, hein? Agora estão vendo possibilidade de envolvimento de nomes da diretoria com aquela facção criminosa criada nos presídios de Taubaté nos anos 90. Mas não tem notícia boa pro Corinthians também, hein? Olha, faz algum tempo já, né, que o Corinthians tem... As meninas deram alegria no fim de semana. No futebol é outra coisa. Futebol feminino, o Corinthians está num patamar que não tem concorrência no Brasil. Já no que diz respeito ao futebol, a sua
direção, tudo mais. Que coisa complicada, hein? O Corinthians realmente não consegue trabalhar com tranquilidade, e desde a chegada, principalmente passou pelo Duílio, depois com a chegada do outro presidente aí, do Augusto, né? Augusto Melo, aí que o Corinthians se perdeu de vez mesmo, e aí que o Corinthians não conseguiu se arrumar mais, e ficou realmente nessa situação aí, que está até agora. Vira e mexe, o presidente já foi impeachmentado, já teve outros casos policiais de assinatura de contrato com empresas de patrocínio que não resolvia. Meu amigo, dentro de campo falta tranquilidade para o pessoal trabalhar também, né? Aí fica ruim a coisa. E por fim, Antônio Carmo, um registro. Hoje tem vôlei masculino. O time do São José tenta a primeira vitória no Campeonato Paulista, 7h30 da noite, pega o Praia Clube. Pauleira, hein? Uhum. Difícil, hein, Antônio Carmo? Não vai conseguir arrumar a casa, não. O time do São José é um time médio, né, Nicolas? A gente já falou aqui, é um time para brigar ali no meio da tabela, é um campeonato curto, só tem 7 times, mas o torcedor sabe que esse time do São José não vai brigar por posições mais acima da tabela. E começa a Champions League, Antônio Carmo, na sua fase decisiva, que é essa fase agora de um grupo só, com um monte de times, são 32, classificam 24, esse modelo que foi adotado já ano passado, que eu vou falar para você, acho tão engraçado quanto dançar com a irmã, né? Eu preferi o modelo de grupos, né? Eu achava que tínhamos melhores resultados, mas os homens que entendem lá, quem somos nós para discutir? Hoje tem um monte de jogo bom. PSV Eindhoven joga na Holanda contra União São Gilloise. Tem uns desafios ao Galo também, tá? O Atlético de Bilbao recebe o Arsenal. O Real Madrid joga no Santiago Bernabéu. 4 da tarde, pega o Olympique de Marseille. No Estado da Luz, o Benfica vai fazer a sua estreia contra o Karabag. Aí o Juventus joga na Itália, Vecchia Senhora, contra a Muralha Amarela, Antônio Carmo. Esse é o grande jogo, né? Esse, hein? O Dortmund. Esse é o melhor da rodada. Jogaço. E o Tottenham vai jogar na Inglaterra contra o Villarreal, que é do Ronaldo Fenômeno. Pois as novidades aí acabam, né, impactando, e a gente fica de olho, está acostumado com um campeonato sempre assim, mas parece que os clubes gostaram, Nicolini, e a torcida também apoiou o ano passado. Essa é a segunda edição já do novo sistema da Champions League, né? Com os grupos de 9 clubes, são 36 clubes, né? 9 em cada grupo, jogam 8 partidas, e aí tem aquele realinhamento depois, a classificação, a coisa toda, e por aí vai. E o PSG entra para defender o seu título, vai jogar amanhã. Mas hoje o grande jogo é Juventus e Dortmund, lá na Arena da Juventus, em Turim. Times, como a gente já sabe, como você disse aí, né, do velho desafio ao Galo, e times que buscam uma definição melhor. Esse Atlético de Bilbao não jogava, por exemplo, a Champions desde 2015, conseguiu a classificação no ano passado pela sua classificação no Campeonato Espanhol, garantiu vaga. Pega o Arsenal, que nunca ganhou a Champions, chega perto, tenta e não consegue, né? Então, vamos acompanhar esse que é o grande campeonato, sem dúvida alguma, de futebol do planeta. Agora estão no campeonato anual, né? Porque a Copa do Mundo de Clubes da FIFA esse ano entrou no circuito aí para se transformar no grande campeonato do mundo. Mas em termos de continentes aí, sem dúvida alguma, continua sendo a Champions League o maior campeonato de futebol do mundo. Vamos ficar de olho. Antônio Carmo, vôlei ganhou ontem ou não? Não, basquete, né? O basquete perdeu. Perdeu para o Mogi na prorrogação, placar apertado, e já encerrou a sua participação nessa fase de realinhamento ali no grupo, né, em que ele está com Franca, Mogi, Corinthians e Bauru. Perdeu para o Mogi. E o São José é o primeiro dos 5 que encerrou a sua participação com 3 vitórias e 5 derrotas. Você soma tudo ali, jogos da primeira fase, da segunda, entre eles. Está em segundo lugar hoje, mas vai ser ultrapassado pelo Mogi, vai ser ultrapassado pelo Corinthians, deverá fechar ali em 4º lugar, e aí vai pegar o 5º colocado, que sai do próprio grupo aí, porque do outro lado, na parte de baixo, o Pinheiros, né, o Paulistano, o Rio Claro estão na frente ali, deverão se classificar, o Limeira, o Osasco deverão ficar fora da competição. São José aguarda agora o fechamento
dessa fase de realinhamento para ver a colocação dele e aí saber com quem que ele vai jogar. Daí a outra fase já é a fase de mata-mata. O vôlei masculino jogou o Mundial Sim, você falou lá do vôlei do Brasil. E ganhou. O vôlei do Brasil ganhou da República Tcheca 3-0 pela segunda rodada. Cara, o Lucarelli ainda joga, rapaz. Ele é uma bengala e um Doberman, né? É o que ficou, né, daquele pessoal dele, do Lucão, do Leal, do Bruninho, do Wallace, do Taubaté. Douglas Souza, que muitos deles jogaram no Taubaté, campeão brasileiro, time campeão brasileiro. E agora ficou só o Lucarelli, e o pessoal tá agora, que é novidade, temos jogadores jovens. Você falou do vôlei, como você tinha falado do vôlei, Josense, eu achei que você queria falar do basquete, por isso que eu falei do basquete aí. Como se diz, confundimos Jesus com Genésio, né, mas aí ficam duas informações, não é verdade? Então, mas ganhou, e praticamente já está classificado, e já vai pensar depois na fase de mata-mata. Tem mais um jogo agora para cumprir tabela, e depois é mata-mata. Muito bom. Deixando um abraço para o Evandro, que mandou aí um zap no zap da nossa Band Vale FM, mandando um abraço para nós, pelos 20 anos de programa, falando que escuta 18. Evandro já não é moleque também, viu, Antônio Carmo? Um abraço para ele. Muito obrigado. Já é veterano, já está conosco aqui, já pode pegar aquela plaquinha de 15 anos, já tem, né? Já passou, já está caminhando para os 20. Mais 2 anos ganha relógio. Tá aí. É nessa linha aí. Que beleza. Antônio Carmo, excelente terça-feira para você. Amanhã a gente volta. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você também e aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.